Olá, a paz do Senhor, a todos vocês que estão novamente me assistindo neste momento. Quero aqui agradecer a Deus novamente por mais uma oportunidade de uma reflexão novamente com vocês. A palavra que eu quero deixar hoje, o título tem como Conhecendo o Tempo. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 11, ela diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diz que há tempo para todo propósito que há debaixo do céu. A palavra diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo de nascer, de morrer, de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, de curar, de derrubar, de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de prantear, de dançar, de espalhar pedras, de ajuntar o que se espalhou, tempo de abraçar, tempo de conter, de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, de calar, de falar, de amar, de odiar, de lutar e de viver em paz. Meus irmãos, em Romanos, capítulo 13, versículo 12, diz: A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Nós sabemos que Deus, lá em Gênesis fala que Ele criou o mundo em 6 dias. No 7º, Ele descansou. Isso significa que Deus, ele tem uma ciência e uma sabedoria de um tempo determinado para todas as coisas. O segredo de tudo está lá no salmista, que eu sempre digo, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa, meus irmãos, que se nós ouvirmos a voz da sua palavra, do seu chamado, tendo cuidado de ouvir a sua voz, nós vamos ter sabedoria para fazer o que ele diz. Porque Deus, ele coloca, quando nós ouvimos o seu chamado, ouvimos a sua voz e obedecemos, ele coloca etapas na vida do homem. Posso falar aqui de Moisés. Moisés, ele quando pequenininho ali foi guardado por Deus, ali já era propósito dele, do Senhor, colocar ele naquele pequeno cesto, naquele rio, Nilo. Ali foi achado pela filha de Faraó e ela criou Moisés com tudo de bom ali naquele palácio. E ele passou 40 anos da sua vida sendo ali criado pela filha de Faraó ali naquele palácio, vivendo naquele palácio de acordo com aquelas leis egípcias. E ele passou seu período de vida ali naquele palácio, quando criança até a sua juventude adulta. Porque a Bíblia fala que quando ele matou um egípcio, o que foi que ocorreu? Ele fugiu ali da presença de Faraó, fugiu ali daquele palácio. E ele foi cair nas terras de Midian. E lá na terra de Midian tinha um homem chamado Jetro. E aí ele passou a viver lá, nas terras de Midian, lá ajudando o Jetro, no qual foi o seu sogro. E a Bíblia fala que ali ele viveu mais 40 anos. Quer dizer, foi outro estágio da vida dele. E ali ele passou a cuidar das cabras de Jetro. Meus irmãos, nunca despreze as pequenas coisas que Deus coloca na sua mão. Porque muitas vezes é dali das pequenas que vai sair as grandes. Porque quando ele cuidava daquele rebanho de cabras,
Era como se ele estivesse cuidando do povo de Deus. Porque ali era uma experiência que Deus estava dando para ele, ali, aqueles 40 anos. E ele nunca murmurando, nunca reclamando e cuidando daquelas cabrinhas. E ali ele passou a ter uma experiência com Deus quando uma sarça ardente se apresentou para ele. E ele teve aquela visão e ele disse, eu vou olhar para lá, para aquela visão. E quando ele deu atenção à visão, ele viu que a sarça não se consumia. E ali naquele deserto, quando ele viu aquela sarça queimando, que não se consumia, ali era a presença de Deus na vida dele, querendo falar com ele novamente para uma nova etapa de vida. Então, meus irmãos, nunca despreze o que Deus tem para você, porque aquilo que Deus diz que é aquilo que vai ser. Então, Deus, ele se apresentou para ele ir novamente ali na presença de Faraó, lá no Egito, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés, para conduzir um povo no deserto. E ali houve aquela história todinha e ele passou mais 40 anos conduzindo o seu povo no deserto, quando ele foi de volta ao Egito, para fazer a missão que Deus tinha para ele, para ser executada aquela missão. E enfim, para ali o ministério dele ser exercido. E mais na frente, que era na sua velhice, ele ir para a glória, mas partir com a sua missão exercida aqui na terra. Meus irmãos, nunca despreze as pequenas coisas, porque é delas que vai sair as grandes, é delas que vai sair as oportunidades. Sempre fique atento àquilo que Deus tem para você, porque é nesses estágios de vida, é por isso que nós devemos pedir a Deus, nos ensina, Senhor, a ter sabedoria, a nós contarmos os nossos dias, que é justamente ouvindo a tua voz, olhando, porque Deus pode estar falando com você nesse momento, querendo dar uma mudança de estágio na sua vida. Ele pode estar querendo mostrar para você o que ele tem. Eu tenho isso para ti agora. Larga aquilo, porque aquilo já passou. Então eu tenho um novo plano para ti. Assim como ele passou 40 na sua juventude, quando ele era criança, lá no Egito. Aí depois mais 40 anos vivendo lá, cuidando das cabras de Jetro. Depois mais 40 anos no deserto, conduzindo o povo. Porque sempre é uma etapa de vida. Como foi também, posso deixar aqui um exemplo, Davi. Né? Davi, ele estava ali matando, guardando aquelas ovelhinhas, e Deus viu aquilo. Ele cuidando daquelas ovelhinhas, daquele rebanhozinho de ovelha ali, com cuidado, com carinho, e lutando por elas. É tanto que ele matou um urso e um leão, e Deus viu aquilo ali. Já era um preparo, um treino, para mais na frente ele matar o gigante filisteu e se tornar o rei de Israel. Então Deus, ele coloca a gente nas pequeninas coisas e vê que se você está fazendo com cuidado, está cuidando com carinho daquele rebanho, ele vai cuidar do meu povo. Mais na frente, eu vou dar um ministério na tua mão. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. Por isso que nós devemos pedir a sabedoria de contar os nossos dias. Sempre dizendo isso, é o começo de tudo, porque o homem ele tem validade. E nós não devemos desprezar o que ele tem para nós. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele estava preparando Davi para ser o rei de Israel, para cuidar daquele povo ali, que era o povo de Israel, para livrar da mão dos filisteus. Ele disse, esse homem ele tem a capacidade, o preparo, ele não tem medo, ele vai lutar pelo meu povo. E Davi foi lá e lutou em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra também fala, podemos deixar aqui um exemplo, de Jeremias, quando ele diz assim, assim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Então nunca questione com Deus, se é uma criança, ou se não sabe falar, ou se é um adulto, ou eu não vou conseguir, não, porque Deus é quem dá o preparo. Se ele dá o chamado, ele dá as ferramentas nas tuas mãos. Aí ele continuou falando aqui, não temas diante dele,
ele diz assim, mas o Senhor disse, não digas, eu sou uma criança, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te hoje, neste dia, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então aqui ele foi, né? Ele não temeu, ele obedeceu o chamado do Senhor. Então ele conheceu o seu tempo, conheceu o propósito de Deus na vida dele. Também temos Isaías. Isaías, lá no capítulo 6, versículo 5, ele diz assim, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como um tenaz. E com ela tocou-me a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então aqui, meus irmãos, muitas vezes precisa, no caso como foi de Isaías, uma libertação, né? Aí você pode dizer, não sou capaz, eu preciso disso, mas se Cristo te libertar, verdadeiramente tu fica livre. E aí tu vai adiante e tu consegue. Então, no caso, quem faz todas as coisas é o Senhor dos Exércitos na nossa vida. Então, nunca despreze o princípio delas, porque Deus vai fazer dos princípios as grandes, onde a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Então, entrega a tua vida ao Senhor e olha o que Ele tem para você. Olha o chamado dele na tua vida e obedece a sua voz, porque Ele fará nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e deixar aqui uma oração. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, para Deus abençoar a sua vida e para Deus realizar os propósitos dele na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, eu quero aqui agradecer primeiramente, meu Pai, por essa palavra, essa pequena reflexão aqui, meu Pai, que foi dada, mas que foi, meu Pai, a obra feita, meu Pai, conforme Tu tem mandado, Senhor Deus. E em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, abençoa essas pessoas que estão ouvindo, meu Pai, alcança cada um, meu Pai, a cada família, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa, meu Pai. Naquilo, meu Pai, que Tu tem para realizar na vida de cada um, meu Pai, só Tu sabes, meu Pai, cada coração, só Tu conheces, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, o Teu chamado, meu Pai, trazer essa pessoa, meu Pai, para os Teus caminhos, meu Pai, que ela venha entender o chamado da Tua voz, Senhor Deus, da Tua santa voz, meu Pai. E eu paraliso, meu Pai, e repreendo todo o mal, meu Pai, na vida de cada um, meu Pai. Que eles venham ser abençoados por Ti, meu Pai, neste dia, conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço. Amém. Pois, meus irmãos, eu quero agradecer e quero deixar aqui a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentadores, na vida de cada irmão aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Amém.